nomes que são cogitados, que são pessoas de extrema qualidade técnica, e é necessário que o sejam justamente em função dessa escassez de recursos que teremos para editar essas resoluções, etc. Ou seja, se for um órgão voltado essencialmente, ou composto essencialmente por circunstâncias políticas, essas pessoas não terão a capacidade de executar elas mesmas as tarefas que serão necessárias. Ou seja, você delegaria isso a um assessor, a uma equipe de assessores, isso existe, isso é feito, isso pode ser feito em até muito boas condições, desde que haja em contrapartida uma equipe disponibilizada para isso, né? O que nós sabemos que não será o caso, pelo menos no começo. Tomara que seja, a tendência é que isso suba em competência ao longo do tempo, mas no começo eu não tenho dúvida de que aqueles que serão nomeados terão que, de fato, arregaçar as mangas e entrar dentro do operacional para dividir as tarefas em função, talvez, das áreas de afinidade e começar a trabalhar nas inúmeras resoluções, nos inúmeros aspectos que ainda devam ser regulamentados. Nesse contexto, eu acredito que o papel do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade seja importante, porque trata-se de um recurso alocado, disponibilizado para a agência, e eu acredito que a agência vai fazer uso, a autoridade vai fazer uso desse recurso, uma vez que ela necessita de gente, de fato, para auxiliar nessa tarefa, árdua tarefa de regulação. Bom, nesse contexto, a minha, digamos, resposta para isso é que os primeiros passos da agência serão muito duros, tá? Sem contar que, num ambiente de vácuo institucional, tal como ocorre hoje, no qual não há ainda uma autoridade, não há qualquer pessoa que seja, que se reivindique o título de gestor ou protetor dos dados pessoais, há uma certa tendência que essa competência seja exercida por alguém. Uma vez, sobretudo se a lei estiver em vigor. A lei estará em vigor, ou seja, os seus comandos devem ser obedecidos. Tá? Alguém vai sancionar o descumprimento. Tá? E esse alguém, bom, nós sabemos quem são. Da parte do Poder Judiciário, juízes de primeira instância, haverá o PROCON, que vai seguramente ter um papel ativo nisso aí, a gente não sabe até que medida, o Ministério Público, que já vinha atuando anteriormente em matérias dessa natureza, não vejo por que razão ele se absteria de continuar atuando, uma vez que a lei está em vigor, está lá, faz parte do nosso ordenamento jurídico, impõe direitos, deveres e obrigações, e ele, como guardião, digamos, da ordem jurídica, dos direitos coletivos difusos, deve atuar nesse sentido. E sem contar as demais agências governamentais, que é possível que elas avoquem para si as competências relacionadas ou próximo relacionadas a dados dentro da sua área de especialidade. Por exemplo, que a ANS, que por sinal acabou de nomear um encarregado nacional de proteção de dados, que é uma iniciativa extremamente louvável, que a ANS veja ou se sinta compelida a tratar determinados aspectos sobre dados de saúde, sobre dados das operadoras de saúde e assim por diante. A Anvisa sobre medicamentos ou pesquisas clínicas, ou o que seja. Talvez o Bacen sobre as regras de consumidor do Banco Central. Não sei, a questão é que há um vácuo que necessariamente deve ser preenchido por alguém. Então, nesse contexto, eu faço minha as palavras do José Zebar, que falou agora há pouco sobre a grande necessidade, ou grande desafio que vai representar esse diálogo institucional, de forma a criar uma doutrina minimamente coerente para o empresário e para o setor público, tá? Porque, de fato, o setor público também está submetido à Lei Geral de Proteção de Dados, muitas vezes ele é esquecido, mas é um dos grandes atores aí, sobretudo ao se pensar nos municípios do interior, que não tem, digamos, uma estrutura muito grande, porque é muito fácil falar governo, pensar governo federal, onde tem uma equipe, pessoas capacitadas, etc. Mas há determinados estados, determinados municípios que, de fato, terão uma dificuldade muito grande de adequação. E é necessário que haja um norte, alguma linha
de conduta a qual ele possa se ater de forma segura, sem correr o risco de ser contestado pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas, quem sabe, eu não sei, nós não sabemos, estamos ainda dentro de um ambiente de mudanças e, por enquanto, temos que torcer para que esse diálogo institucional ocorra da melhor forma, em benefício tanto do setor público quanto do setor privado. Perfeito. Para quem está aqui assistindo o webinar, né, e não esteja tão familiarizado, é importante a gente falar sobre a vigência propriamente dita da LGPD. Né? Existe aí uma certa novela mexicana sobre a data da vigência da lei. Nós temos aí uma lei, a Lei 14.010, assinada e sancionada pelo presidente e publicada dia 12 de junho desse ano, que estabelece a vigência da LGPD agora, sexta-feira, 14 de agosto. Mas também temos a MP 959, que ainda está para ser votada, né? Não foi votada ainda e tem que ser votada a data limite, salvo engano, 26 de agosto. E se ela não for votada, ela caduca e, portanto, a vigência da lei fica em 14 de agosto. E se ela for votada, aí a gente vai depender do resultado da votação. Mas, a princípio, o relator, né, o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, ele enviou para plenário o seu parecer como relator, favorável à entrada em vigor da lei ainda em agosto desse ano. Então, se a tendência de votação na Câmara for seguir o relator, a gente terá a vigência da lei ainda em agosto, e aí a gente cai nesse dilema desse hiato entre a vigência da lei e a constituição da autoridade. E aí a gente tem um perigo muito grande com essa questão de conflito de competência, e o que me preocupa é o quanto isso não pode enfraquecer efetivamente a imagem do Brasil no comércio exterior, com relação ao quanto a gente dá seriedade a essa tratativa da privacidade e proteção de dados pessoais dentro do país, até no momento em que a gente está se candidatando a ser mais ativo dentro da OCDE, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho também agora o Zé Zimbá sobre essa questão, sobre esse risco, né, e a questão da OCDE. Não, de fato, Elaine, tem toda a razão, é um dos objetivos do governo federal, de fato, de ingressar, colocar o Brasil entre os membros da OCDE, né? E acho que até diante desse cenário é importante ressaltar que muitas vezes se discute, mas o que isso significa, né, em termos concretos, né? A entrada de um país na OCDE, ela demonstra, primeiro, um maior comprometimento com a segurança jurídica, com as regras do contrato. Tá? Isso porque é uma das grandes preocupações da OCDE, justamente essa de ser um sinalizador, como uma espécie de um selo de qualidade, de prestígio, de influência daquele país dentro do cenário internacional, para demonstrar que, de fato, olha, esse país, de fato, se você assinar um contrato lá, ele vai ser celebrado, ele vai decorrer como é esperado. Então, isso, por exemplo, em questões de infraestrutura, é um ativo de larga monta, especialmente porque, se a gente fala de investimentos em infraestrutura, a gente está falando de investimentos de 20, 30 anos, ou seja, não é o processo eleitoral dessa administração ou daquela administração, isso vai muito além. Então, é um projeto, de fato, de Estado, não é um projeto limitado a um determinado momento eleitoral, né? E é fundamental, na minha visão como acadêmico, que, de fato, o Brasil não só se enverede por isso, mas, de fato, siga todas as recomendações emitidas pelo órgão
porque não só elas são práticas internacionais bem-sucedidas, né? Isso em uma larga seara de questões, seja desburocratização, questões tributárias, questões ambientais, questões de economia digital, e proteção de dados é uma delas, né? Então, são mais de, por exemplo, 250 legislações que são analisadas pela OCDE quando da admissão de um país, né? Então, todos esses regimes jurídicos precisam estar, de fato, adequados às tendências internacionais. E proteção de dados é um deles. E, naturalmente, não é só ter a legislação, né? No caso de proteção de dados, a OCDE também fala da independência dessa autoridade. Então, do caráter técnico dessa autoridade. Então, mais uma vez, ela dá elementos muito claros e sinaliza de maneira muito evidente quais são os preceitos que uma avaliação para a cessão, para o ingresso de um país, como que ele se dá. E, de fato, o Brasil tem trabalhado aí para este movimento, de fato, se tornar algo concreto. Com relação à legislação, acho que a vigência da lei certamente é uma grande questão, uma grande incógnita hoje. De fato, o deputado Damião Feliciano emitiu um relatório com o início da vigência em 14 de agosto. Existem aí expectativas, né? É muito difícil a gente sinalizar de que haverá uma votação em um determinado dia, porque ela depende naturalmente de uma reunião de colégio das lideranças partidárias, que é realizada muitas vezes na manhã daquele dia. Então, essa orientação, existem expectativas de votação essa semana, ontem, hoje, tem para amanhã, mas talvez a pauta seja decidida de outra forma, né? Isso, de fato, traz uma insegurança para o cidadão e para o empreendedor, que hoje não sabe nem quando a lei entra em vigor. A gente não pode estabelecer esse planejamento. Mas, de qualquer modo, eu acho que é fundamental que, independentemente, se eu puder fazer uma recomendação geral, eu diria que seria, de fato, o início desse processo de adequação seja implementado da maneira mais criteriosa e o mais rápido possível, porque, independentemente do início da legislação, ela vai entrar em vigor. E o fato é, um processo de adequação desses, né, para quem tem experiência nos programas aí de implementação, ele não é feito do dia para a noite. Até por isso que uma das questões que a gente tem discutido muito é que essas disciplinas setoriais, elas sejam emitidas o quanto antes, porque a gente sabe que um processo de adequação demora de 6 meses, dependendo da empresa, a 2 anos. E é um processo dinâmico, né? Não é que ele para, aqui, ó, resolveu aqui, parou, agora, a partir de agora você não precisa mais preocupar com isso. É algo dinâmico do dia a dia. Então, quer dizer, não só o processo, a operacionalização precisa comportar e abarcar essa política pública, esse regime jurídico, mas a própria cultura organizacional precisa também estar ciente disso. Então, são esses os pontos, eu acho que nesse momento são fundamentais para que a gente tenha uma boa implementação do regime. Algum ponto de comentário? Eu sempre tenho vários comentários. A vantagem de passar depois do José Zerbata é que ele fala tudo e a gente fica numa posição muito confortável. Comentário, ele tem um conhecimento tão profundo do tema. Mas só em complemento, digamos, do que foi mencionado agora há pouco, é que eu acho que não deve haver muita ilusão em relação digamos, não a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vai entrar em vigor, é uma questão mais cedo ou mais tarde, mas ela vai, de fato, entrar em vigor. Mas não há que se ter uma ilusão de que tanto o setor privado quanto o setor público estarão adequados à lei na data da sua entrada em vigor, independentemente da data escolhida. Tá? Eles não estarão. Tá? Mas a questão, para mim, ela é mais no sentido de quão avançados no processo de iniciação da adequação vocês estarão
quando a lei entrar em vigor. Claro que seria o mundo ideal, olha, entrou em vigor, estamos todos preparados, etc. e tal. Mas, pelo próprio contexto em que nós vivemos, em que, na ausência de regulador, ainda o melhor aluno da classe, que tivesse feito os melhores esforços no melhor prazo possível, ele simplesmente não conseguiria estar compliance, porque existem várias regras que ainda não estão definidas e que não há uma resposta precisa para esse tema. Eu faço aqui apelo à experiência europeia, no sentido de que, um ano após a entrada em vigor do GDPR, vou dar o exemplo da França, um ano após a entrada em vigor, houve uma pesquisa do regulador, que é a CNIL, lá na França, e que constatou, houve duas pesquisas, tá? Uma por um auditor independente, que constatou que 26% das empresas se declaravam compliance. Um outro, feito pela própria CNIL, dizia que 46% se declaravam compliance. Tá? E isso, sabendo que estamos num contexto onde a proteção de dados já era uma realidade, já existiam leis de proteção de dados, o GDPR nada mais fez do que atualizar e modernizar aqueles preceitos que já existiam anteriormente, o que não é o caso do Brasil. Estamos saindo aqui da estaca 0 para a estaca 100, que é uma legislação extremamente inspirada do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Ou seja, o gap a ser preenchido ele é muito maior. Nesse contexto, seria irreal acreditarmos que todos estaríamos compliance no momento da entrada em vigor da lei. Agora, não podemos, digamos, negligenciar o fato de que a lei entrará em vigor e que haverá seguramente pedido dos titulares dos dados. Como você vai, digamos, responder a isso? Já se trata de um direito novo criado pela lei, é o atendimento do pedido dos titulares dos dados. Nós não podemos correr o risco de não ter uma resposta para dar. Talvez a resposta não seja correta, talvez a resposta ainda vá evoluir ao longo da regulamentação, talvez há muito espaço aqui ainda para discussão, talvez sobre os prazos, né? Porque em determinadas categorias econômicas a LGPD diz que a regulador pode disciplinar prazos de formas distintas a depender do caso. Ainda muita coisa que pode ser feito em benefício, talvez, das pequenas e médias empresas, como regulamentos um pouco mais simples, simplificando determinados procedimentos. Na Europa, por exemplo, os reguladores têm por hábito publicar um modelo de registro de tratamento. O que é um registro de tratamento, para começar? Né? As pessoas não sabem, registro de tratamento é o livro contábil do seu tratamento de dados, é onde você vai dizer qual dado, qual o tratamento, que tipo de dado, para que ele serve, para quem tem acesso e etc. E tal. É muito parecido com uma linha de contabilidade, se eu fosse fazer um paralelo com as finanças. E os reguladores publicam um modelo simplificado para pequenas empresas e um modelo talvez um pouco mais sofisticado para as empresas que têm um volume de tratamento de dados muito maior. Então, ainda temos espaço para muita evolução nesse tema. Nós temos que ter alguma resposta quando a lei estiver em vigor, porque se o titular fizer uma requisição e não for atendido, há uma chance que esse titular vá reclamar. Se esse titular vai reclamar para alguém, quem? O PROCON, se houver uma relação de consumo, por que não? Se não, um juizado de pequenas causas, por que não? Ou talvez o próprio Ministério Público, que se substitua processualmente a esses particulares, por que não? Então, nós temos que ter alguns elementos de resposta, ainda que não sejam os finais ou os que serão, digamos, consagrados lá no final, mas alguma coisa nós temos que ter. Mas não podemos, de fato, temos que viver com essa dicotomia entre saber que não estaremos compliant quando da entrada em vigor da lei e, ao mesmo tempo, não podemos não fazer absolutamente nada aguardando a definição do regulador ou de resoluções normativas que vão ser editadas ao longo do tempo. Os desafios são, de fato, muito grandes. Sim, são. Nós estamos chegando já na fase final do webinar. Eu queria propor ao pessoal que está assistindo, quem tiver pergunta, tiver algum ponto que gostaria de colocar, por favor, pode usar o ambiente do Q&A
ou do chat mesmo, e nós iremos responder aqui na medida que a gente avança já para a finalização do webinar. Eu vou até aproveitar também, doutor Santiago, o seu gancho, que era uma pergunta também que eu ia endereçar ao Zimbá e a você também, se o Brasil deve imediatamente seguir esse modelo europeu de dar uma condição melhor para adequação principalmente dos pequenos empreendedores, porque para eles, ainda mais em tempos de pandemia, é muito complicada essa adequação à LGPD, até que eles se conscientizem também do que é que precisa ser feito. A gente está falando aí de uma gama muito grande de empresários, né? Em que medida a gente pode apoiar esse pequeno empreendedor a se adequar e entender o processo, né? Até aproveitando aí a experiência europeia. Quiser começar, Santiago, fica à vontade. Aí eu vou furar a minha tradição de falar depois do Zebá. Vai ser... Bom, na minha visão, Fernando, eu não tenho dúvida sobre isso, tá? Eu acho, de fato, que o governo deve, sim, criar condições diferenciadas, porque trata-se de uma regulamentação nova sobre um tema novo, cujos impactos também nos vários modelos de negócios são totalmente diferentes. Não se pode comparar o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados do ponto de vista do cidadão, dos riscos que isso representa para o cidadão, dos dados tratados por uma companhia de seguros ou por um banco, etc., e com os dados tratados com a academia artesanal da esquina ou com a padaria, ou etc. Tá? Então, por esse lado, eu tenho certeza que bom, há uma máxima em teoria da regulação e o direito da proteção dos dados pessoais ele é muito próximo nesse sentido, que se trata de um direito muito casuístico, tá? Em que nós devemos ter um norte no qual nós devemos caminhar e não necessariamente implica que devemos tratar todos da mesma forma, né? Devemos tratar desigualmente aqueles desiguais, isso já é algo bem conhecido, e o governo brasileiro tem, por outro lado, uma tradição já em instrumentos normativos distintos para tratamento para pequenas e médias empresas. Eu cito o exemplo, por exemplo, da lei de licitações, em que há um critério de desempate diferenciado para pequenas e médias empresas, e assim por diante. Então, essa é a minha visão. Eu acredito que o José Zebá vai poder, talvez, nos trazer aí alguns elementos também nesse sentido, ou contrários a esse sentido. Eu peço desculpas porque a minha conexão ficou um pouco ruim, eu não consegui ouvir por completo a pergunta. Nós falávamos sobre um tratamento diferenciado para o pequeno empreendedor brasileiro com relação à necessidade de adequação à LGPD. Você acredita que haverá também no Brasil, como segue o modelo de alguns países, um tratamento diferenciado? Desculpa, eu acho que está acontecendo algum jogo de futebol aqui e é o reflexo, né? Nossa, bom, enfim, desculpem mais uma vez. De fato, essa é uma das preocupações que, em particular, na época que estivemos no Ministério da Economia, a gente se debruçou, porque, especialmente em função que é o artigo 56, né, que estabelece esse tratamento diferenciado. Isso é uma das questões que, para o desenvolvimento econômico dos países, aqui não está falando apenas do Brasil, né? O papel do pequeno empreendedor é fundamental, inclusive para garantir emprego. Então, se a gente colocar a ele sucessivas e inúmeras barreiras, a gente vai ter muita dificuldade com outros índices econômicos depois para, de fato, implementar essa política. Então, acho que certamente essa é uma das
é um dos temas que a autoridade tem que dar uma atenção especial. No próprio estudo endereça essa questão comparada, né? Até porque é uma grande dificuldade para o empreendedor. Imaginemos aqui, né? O Fernando fez uma colocação muito profícua com relação a pequenos municípios do interior, né? Seja o dele é onde ele nasceu, seja o meu, são cidades pequenas, e a gente sabe que o orçamento de prefeituras do interior são muito pequenos. É um orçamento bastante diminuto, né? E por essa razão é fundamental que a gente olhe, né? Quando a gente fala em política pública para o Brasil, a gente está olhando, porque é São Paulo, a capital do estado de São Paulo, o PROCON de São Paulo, etc. Não. Essa não é a realidade brasileira, essa não é a realidade dos PROCONs. Então, a gente sempre precisa sopesar isso, porque às vezes a gente está falando aqui de temas que eventualmente exigem um grau de tecnicidade um pouco mais elevado e acaba prejudicando, por vezes, 60% do país. Né? Então, eu acho que esse equilíbrio é fundamental que a gente tenha e consiga também oferecer guias práticos, oferecer orientações antes de qualquer caráter ou reflexão punitiva, que a gente consiga ter uma linha muito clara de entendimento para o microempreendedor, para que, mais uma vez, se a gente fala de um outro problema econômico brasileiro, que é a informalidade, gerada por quê? Porque no país tem muita burocracia. Para criar uma empresa, né, no país tem muita burocracia. E se a gente olha para a experiência internacional, tem países aí que a criação, ou, né, um outro ponto importante, o fechamento de uma empresa é uma questão de horas. No Brasil, historicamente, é uma questão de meses. Então, essa distância, que é uma das questões que o governo digital tenta endereçar, é fundamental que, de fato, a gente tenha isso como um norte para permitir o crescimento econômico e, especialmente, o desenvolvimento de novos modelos de negócios que, nessa economia que falamos aí de quarta revolução industrial, é fundamental que se pense e que se estimule. Maravilha. Eu vou agora para duas perguntas que surgiram aqui para a gente. Já lembrando a todos que hoje é só um esquenta para o evento da Fenalog, que acontece em outubro, de 13 a 15 de outubro, e nós estaremos lá novamente falando sobre o tema, espero que com muitas novidades e boas novidades, né? Bom, a Munice Leite pergunta qual é a chance da MP ser votada antes do fim do seu prazo. Olha, boa pergunta. Estamos na torcida. A pergunta é para mim ou para o Fernando? Os dois. O Fernando Vamos pode apostar. responder. Vamos aproveitar e fazer um bolão. Olha, eu nesse bolão já perdi muito dinheiro. Acho que o meu vídeo parou. Oi. Doutor, o Fernando. Mas Doutor Fernando. Você travou um pouquinho. Olha, eu não. A informação que eu tinha, tá, até 2 dias atrás, é que a MP seria votada hoje, para te falar a hoje eu tive a informação que há chance que ela seja votada amanhã. Isso porque um dos caminhos, né, uma das hipóteses, estaria entre vigor no dia 14, e dia 14 é sexta-feira. Então, eu ainda acredito, em função desse elemento temporal aí, desse limite que nós temos, eu acho que tem grandes chances que ela seja votada ainda essa semana, tá? Em função desse timing aí que nós estamos. Mas isso, mais uma vez, tá? Com esse palpite e mais R$10, você compra um café. Não, vou anotar aqui o palpite no bolão. Zimba, e a sua aposta para votar antes do dia 26 ou não? Você acha que sai essa votação antes? Olha, é uma
é uma reflexão aqui difícil, né, porque ela depende muito do momento político. E eu diria que, em princípio, há uma percepção de que, especialmente do setor produtivo, que o adiamento é o melhor encaminhamento para isso, mas os grupos de interesse de outras orientações também têm a sua força, né? E numa democracia, naturalmente, acho que em um determinado momento pode-se ter aí uma decisão. Mas eu acho que é provável que, se não seja votado essa semana, seja votado na próxima, mas a votação ainda não indica o caminho, né? Porque você tem possibilidades inúmeras que, por exemplo, a legislação mantenha ou seja alterado por meio do relatório do voto do deputado Damião Feliciano, mas também a possibilidade de que, por exemplo, outros grupos de interesse apresentem um destaque. E esse destaque seja votado e aprovado, e daí temos aí não apenas 2 ou 3 opções de datas, mas múltiplas, porque esse destaque pode criar uma nova data, que por bem naquele momento político foi estabelecida, e assim a gente ter, de fato, a vigência firmada. Mas a percepção agora, como alguém de fora, é de que existe aí um movimento muito intenso dos setores produtivos em prol do adiamento, em função, naturalmente, das questões que envolvem esse programa, esse processo de adequação, que, mais uma vez, carece ainda de informações e de disciplinas por parte da futura autoridade, né? E acho que essa preocupação é legítima, não só pela falta da disciplina, digamos assim, regulatória, mas também por uma questão, inclusive, de procedimento, né? Para quem essa autoridade, ela é indicada pelo presidente, que, se politicamente for viável, pode indicar ainda hoje, mas exige uma sabatina pelo Senado Federal. E em tempos de pandemia, o processo de sabatina tende a demandar ainda mais tempo, né? É importante a gente ressaltar que, pela última vez que eu tive o número, existem mais de 50 pessoas que precisam ser sabatinadas, inclusive embaixadores. Então, assim, a fila para sabatinas já está grande. Então, assim, ainda que o Senado, na próxima semana, diga, começa a sabatinar, ou vai ter que alguém furar a fila para ter a NPD na frente, ou vai ter que ter um acordo também para fazer essa sabatina o mais rápido possível. Porque ainda que você tenha indicação hoje, essa sabatina talvez só ocorra em setembro ou outubro. Ou seja, a gente vai estar ali, por exemplo, à beira do processo eleitoral. Então, são reflexões que a gente precisa ter a ciência de que simplesmente a vigência da lei hoje pode ser apenas um complicador e não uma resolução para toda essa implementação dessa política. Mais uma pergunta aqui do Vladir, ele parabeniza todos e fala será que a agência terá condições de analisar os relatórios de impacto e todas as indicações de não conformidade? Estamos implementando em algumas empresas, os relatórios são complexos e extensos por demais. Pode responder? Essa é uma... Essa é uma... Se o Fernando quiser responder, fique à vontade. Não, eu gosto de passar depois de você. Esse é um ponto que eu acho que certamente a gente vai ter aí muitos debates daqui para frente. De novo, sem uma disciplina harmônica dessa futura autoridade, a gente vai ter muitos problemas que a gente fala assim, olha, existem, aliás, dentro do setor público, movimentos muito valorosos, que já, inclusive, tribunais, procuradorias gerais do Estado,
inclusive, agências reguladoras federais já iniciaram, por exemplo, para a criação de um cargo e da, inclusive, nomeação de uma pessoa para ser o que a lei chama de encarregado de proteção de dados, que vai ser o grande canal de comunicação. Só que para toda essa operacionalização, a gente tem aí inúmeras dúvidas. Eu estava lendo aqui, uma das perguntas é se esse encarregado pode trabalhar remotamente ou não, daí se ele pode ser pessoa jurídica ou não, ele pode prestar esse mesmo serviço para várias empresas ou não. Questões como essa, que naturalmente aí envolvem conflitos de interesses, um tratamento ético do dado, necessariamente precisam ser disciplinados aí pela futura autoridade, porque são movimentos aí, são perguntas que nós temos e que, sem uma orientação mais clara de quem é competente para fazê-lo, a gente vai ter inúmeras dificuldades. Não só essa da pergunta, não só essa do encarregado, mas inúmeras. Quer complementar, doutor Fernando? Eu vou complementar, sim, no sentido de que essas solicitações de relatórios de impacto, etc., ela seguramente vai ocorrer no contexto de uma fiscalização ou de alguma demanda que for feita ao regulador. Ou seja, não haverá uma demanda sistemática ou sistematizada desses relatórios. Tá? Ela será, de fato, bem casuística, seguramente, com 100% de certeza, em caso de averiguação ou processo fiscalizatório, que seja por parte do regulador ou que seja por parte do juiz ou do Ministério Público, esse relatório é um dos elementos que vão ser considerados na dosimetria da pena ou da sanção que for eventualmente aplicada. Então, eu acredito que a análise desse relatório será muito casuística. Tá? Eu já posso te adiantar que eu asseguro que não haverá uma demanda de análise de relatórios de massa, de ofício, me prepare seus relatórios, me mandem, e acho que isso de fato não vai existir. Até as metodologias de preparação desse relatório vão evoluir ao longo do tempo, tá? Existem algumas metodologias distintas e não se sabe ainda que vai ser adotada ou preconizada ou privilegiada pelo regulador, então acho que ainda vai ter muita água para correr debaixo dessa ponte. O que eu acredito é que você terá sim que ter esse relatório preparado, porque em caso de litígio, em caso de conflito, se o juiz te perguntar, se o Ministério Público te perguntar, eu acredito que você vai precisar apresentá-lo muito mais rapidamente a esses órgãos, digamos, difusos, pulverizados, esses múltiplos órgãos de controle que nós temos, do que necessariamente ao regulador, que em função dos elementos que nós falamos aqui agora, de carência de quadros e etc., eu acho que vai ser um pouco mais casuístico. Concordo. E aí, complementando, eu acho que a gente já até responde a última pergunta, que é da Alessandra, que ela coloca o seguinte: entrando em vigência a lei, como ficará a ANPD? Pois uma das obrigações, em caso de vazamento de dados, é a informação ao órgão. Eu acho que é justamente isso que a gente acabou de falar, né? Não vai ter o órgão, mas a gente tem outros órgãos difusos que poderão, eventualmente, solicitar essa documentação, né? Que reste comprovado a boa-fé, as boas práticas feitas pela empresa, né? Mas fique à vontade aí para responder. Bom, se não há regulador, não há quem comunicar, exceto, dependendo da análise do caso, dependendo da situação, ao próprio titular dos dados. Eu acho que deve haver talvez um pouco mais de preocupação com o titular do que com o regulador, nesse caso, sobretudo nesse período de latência, de vácuo inicial. Mas, por óbvio, essa questão de vazamento, Elaine, você se lembra bem, é um capítulo à parte, né? O que deve ser comunicado ou não, todo incidente deve ser comunicado, todo incidente não deve ser comunicado. Isso é um assunto extremamente rico, e que isso faz o objeto de várias horas de discussão por si só. Né? Mas acho que, nesse momento, se não há órgão, de fato, não há a quem comunicar. Sim.
Mas manter a documentação organizada e mostrando sempre a conformidade com a questão da privacidade é sempre importante, né? Independente dessa questão que você bem colocou, de ter ou não o órgão, é importante até para se houver aí alguma demanda judicial ou de qualquer outro órgão, ou do próprio titular de dados mesmo, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. A lei ela diz claramente sobre o que vai ser analisado em caso de sanção na aplicação da dosimetria do pena, a adoção das melhores práticas, a adoção de instrumentos capazes de mitigar o dano e etc. e tal. E esses instrumentos são, sim, o relatório de impacto, em que você pode eventualmente ter identificado um risco qualquer em caso de vazamento dos dados, para o titular dos dados, e sanado esse risco e demonstrado isso por meio do seu relatório, que você não foi totalmente omisso em relação ao tema. Isso vai sim ser considerado pelos órgãos encarregados dessa sanção. Que eu faço só uma ressalva aqui: as sanções derivadas da LGPD já estão pacificadas, né? A entrada em vigor dos artigos referentes às sanções entram em vigor em agosto de 2021, mas isso não implica na total ausência de sanções. Eu gosto sempre de trazer esse ponto, porque no campo das hipóteses, você pode ser compelido por um juiz com uma ordem judicial a fazer uma determinada ação, ou executar um direito do titular que já está em vigor, esse direito do titular, sob pena de multa de X reais por dia de descumprimento, por exemplo. Você não está sendo sancionado a título da Lei Geral de Proteção de Dados, mas pode ser sancionado por descumprimento de ordem judicial, ou seja, que nós chegaríamos no mesmo resultado por uma via oblíqua. Então, acho que é um ponto que talvez eu vejo algumas pessoas um pouco relaxadas demais em relação a esse aspecto da sanção. Eu acho que vale a pena pensar duas vezes sobre o tema. Sim. Você gostaria de colocar algum ponto, Zimbá, sobre esse tema? Zimbá, você nos ouve? Acho que ele congelou. Tá. Zimbá, você gostaria de colocar algum ponto sobre essa questão? Não, de minha parte... Gente, eu gostaria muito... Tem mais uma pergunta aqui. Vamos dar uma olhada, se a gente responde como última pergunta. Sob o ponto de vista dos palestrantes, entendem que a ausência de uma autoridade ou ainda sua criação tardia incentiva a jurisdição de matérias voltadas à proteção de dados pessoais? O Rafael é quem pergunta. A gente meio que falou disso aqui, né, Rafael? Mas se quiser, fique à vontade para responder. Se o Fernando quiser responder, mas Ele gosta acho de que a minha impressão, pelo menos de modo preliminar, é de que sim, você não deixar as perguntas difíceis para ele, né? Obrigado. O que a gente tem a percepção é de que, de fato, a ausência de uma autoridade tende a incrementar o nível de judicialização, eu diria mais do que de judicialização, incrementar o nível de orientações distintas a respeito dos mesmos princípios. Eu acho que esse talvez seja o maior complicador, porque no sistema judiciário a gente tem toda a hierarquia que chega até o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a gente tem esse caminho, só que é importante ressaltar, esse caminho não é feito da noite para o dia, né? Tem casos que estão correndo, por exemplo, na Justiça Federal e que vão chegar ao STJ em 10 ou 15 anos. Porque tem recurso, depois tem apelação, depois tem isso, tem embargos, não sei o que, enfim. Por todas essas razões, a gente vai ter, se a gente não tiver uma autoridade,
as interpretações podem ser múltiplas, porque um juiz de primeira instância em Pernambuco pensa de uma forma e o do Rio Grande do Sul pensa de outra, o que, novamente, é legítimo. Só que se a gente não tiver uma orientação muito clara de uma única autoridade, a gente vai ter muito problema, porque sem autoridade, imaginemos aqui que uma autoridade de consumidor olhe com essa perspectiva de consumidor, a Controladoria Geral da União olhe com uma perspectiva de setor público. Então, é importante que a gente tenha uma autoridade que se enverede justamente pela seara de modo específico, porque senão a multiplicidade vai ser de fato muito grande, o que, entre outras coisas, vai inibir, diria eu, o investimento estrangeiro, porque ele vai olhar e falar assim, bom, não é um país, são 27 estados e são 5.500 municípios. Se eu tiver que, imagine fazer uma empresa, vai fazer um investimento para criar emprego no Brasil, colocar investimento aqui, e vai ter que fazer 5.500 processos de adequação, porque o município A decide de uma forma e o município B de outra, no mesmo estado. Acho que isso, sem dúvida alguma, vai ser um inibidor de investimentos. Eu acho que ninguém trabalha com esse anseio. Sim, concordo. Ou seja, a Constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma agenda fundamental nesse momento, independente de quando a lei entrará em vigor. O mais importante agora é a gente aguardar a criação da autoridade mesmo, né? Sem ela, os riscos são enormes de uma lei sem essa autoridade criada, né? Uma lei vigente sem essa autoridade criada. Bom, queria agradecer muito, a gente até invadiu aqui o tempo, né? Passou de 1 hora, a gente expandiu o tempo. Queria agradecer muito, deixar a todos aí os meus contatos, elaine@kellersa.com e meu Instagram, Elaine Keller, e espero por todos na FENALOD de 13 a 15 de outubro. Passo a palavra para o Zimbá, se quiser deixar seus contatos, falar um pouco aí do Novo Caminho, que eu já sei que vai ser um pouquinho de férias agora, mas fica à vontade, e depois eu passo a palavra para o Dr. Fernando Santiago. De minha parte, agradecer mais uma vez pelo convite, Elaine, a todo o pessoal da FENALOD pela organização. Mais uma vez é um prazer e é uma satisfação estar aqui para esse diálogo com todos vocês. Agradecer também o Fernando, como a Elaine disse, de fato, eu estou agora de férias, mas mesmo assim é um prazer, dada a importância do tema, que são eventos como esse que de fato contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país e uma implementação adequada e apropriada para o nosso país. Muito obrigado mais uma vez. Bom, da minha parte, gostaria também de agradecer aí a FENALOD pela organização, a doutora Elaine pelo convite, ao doutor José Zebar pela parceria aí, pelos intercâmbios múltiplos que nós temos em relação a esse tema, que são extremamente ricos. Eu aprendo muito com ele, aprendo muito com vocês e aprendo muito com o público que está aí nos assistindo, porque nós somos alimentados das realidades que vocês vivem no terreno, no dia a dia. E várias vezes eu já fui confrontado no âmbito da minha experiência, tanto acadêmica quanto profissional, com questões que eu confesso que eu nunca tinha pensado na minha vida, e que vieram do público e que essas questões me fizeram refletir sobre um aspecto, sobre uma experiência, e eventualmente mudar o meu posicionamento que eu tinha sobre determinado ponto, porque, de fato, a experiência ou o feedback que eu recebi da parte de vocês foi extremamente enriquecedor. Então, agradeço aí a todos vocês, e encorajo vocês aí nessa jornada de estudos da proteção de dados pessoais. O tema é, de fato, fascinante, se trata de uma matéria nova, ainda não temos respostas para todos os elementos, tá? Dentro do âmbito do direito e, sobretudo,
porque não se trata de um tema exclusivamente de direito, tenho certeza que todos vocês aí nos ouvindo são pessoas de campos mais diversos, ou de informática, segurança da informação, ou compliance, ou jurídico, ou comunicação. Esses dias eu conheci um DPO que ele foi responsável do marketing da empresa e se tornou DPO. Achei extremamente interessante, digamos, como perfil escolhido, extremamente rico. Então, acho que esse tema ainda tem muito a evoluir. Agradeço a todos vocês, estou, por óbvio, aí à disposição para que nós possamos discutir e conversar um pouco sobre o tema. Obrigado. Uma honra, obrigada. Obrigada, doutor Fernando, mais uma vez, José Zimbar, mais uma vez, e a todos que participaram, e a FENALO. Nos encontramos novamente em outubro. Espero que com muitas novidades sobre o tema. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer novamente a todos que estiveram conosco. Até o próximo.